E a nossa missão é combater o inimigo que é a IBFC. Vem-te embora comigo, galera! Na primeira questão, você já sabe o esquema. Dá uma pausa no vídeo e resolve. Então, galera, essa questão caiu para o concurso de técnico judiciário do ano de 2024, uma questão bem atual. Alguns inscritos acharam que as questões estavam muito fáceis, mas é o perfil da banca, como eu já gravei um vídeo falando sobre a mesma, tudo bem? Vamos lá. Diz assim a questão. Um triângulo retângulo tem um cateto de 6 centímetros e a hipotenusa de 10 centímetros. Então, aqui você tem o cateto de 6 centímetros e a hipotenusa de 10 centímetros. Assinale a alternativa que apresenta o comprimento do outro cateto. Aqui você tem a pergunta. Então vamos lá. Galera, é o seguinte. O que é cateto e o que é hipotenusa? Aqui você tem um triângulo. A questão fala que é um triângulo retângulo, porque forma nesse ponto aqui um ângulo de 90 graus. E aí é o seguinte. O lado maior do triângulo, que é esse aqui, representa a hipotenusa, certo? Vou até colocar bem aqui o nome. Hipotenusa. Legal? E a questão diz que a hipotenusa, ela mede 10 centímetros. Então, vou colocar neste lugar 10 centímetros, certo? E a questão fala que um dos catetos representa 6 centímetros. Então, galera, o maior lado aqui representa a hipotenusa e esses dois lados aqui representam os catetos. Então, olha só, eu posso chamar esse lado aqui, ó, do triângulo de cateto B. Então, vou colocar aqui cateto B. E esse lado aqui eu vou chamar de cateto C. Então, aqui, ó, cateto C. Tudo bem? Então, olha só. Um desses catetos representa 6 centímetros. Então, eu vou chamar o cateto B de 6 centímetros. Vou colocar bem aqui. E vou determinar o cateto C, que é isso que a questão quer. Então, o que você observa? Você está diante de um problema que envolve o Teorema de Pitágoras, que diz a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vai ficar assim a fórmula. Hipotenusa representado pela letra A, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa fórmula aqui você ia precisar para poder resolver essa questão. Fechou? Agora vamos fazer as nossas substituições. O A representa a hipotenusa, que nesse caso 10 centímetros. Vou colocar 10 ao quadrado. O B representa o cateto, que tem 6 centímetros. Vou colocar aqui, ó, 6 ao quadrado. E o C representa o cateto que eu quero determinar, representado por x. Então, vai ficar x ao quadrado. Agora, vamos lá. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Beleza? O que nós vamos fazer? Eu vou colocar essa expressão para cá. Certo? E agora o que a gente vai fazer? 36 vou jogar para cá. Ele vem com um sinal negativo. E eu tenho 100 menos 36 vai ser igual a 64. Vou só inverter aqui a posição, tá? Para te mostrar uma coisa importante. Como é que a gente vai desenvolver essa parte aqui, galerinha? Olha só. Esse 2 que você observa aqui, ele vem para cá, ó, na forma de raiz quadrada, certo? Agora eu tenho assim, ó, x é igual a raiz quadrada de 64. Como é que a gente desenvolve essa raiz aqui? É só você imaginar o seguinte, quais são os números que você vai multiplicar para dar 64? Então, quando você faz 8 multiplicado por 8, o resultado é 64, certo? Então, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. 8 o quê? 8 centímetros, que representa o cateto que a questão pede. Logo, seria a alternativa B. Então, galerinha, a questão 2 diz assim. Uma costureira vai fazer uma cortina para uma janela. Ela usou o palmo para medir o comprimento da janela e encontrou 5 palmos na largura e 6 palmos na altura. Então, esses dados aqui eles são importantes para nós. 5 palmos na largura e 6 palmos na altura. Sabendo que o palmo dela mede 200 milímetros, podemos afirmar que a área da janela é igual a alternativa A, B, C, D ou E. Então, vamos aqui. Vou colocar o desenho da janela
Vamos imaginar que a janela tenha esse formato aqui, de um retângulo, certo? E aqui, na largura, ela mediu 5 palmos. Então, tem aqui 5 palmos. Cada palmo corresponde a um valor de 200 milímetros. Então, vamos multiplicar por 200 e saber qual é a medida da largura. Legal? Vamos lá. 2 vezes 5 vai dar 10. Tem 2 zeros aqui, eu só acrescento. Então, eu tenho 1000 milímetros. Da mesma forma, vamos fazer o cálculo para a altura. Ela encontrou aqui, ó, 6 palmos. Cada palmo 200 milímetros. Vamos multiplicar por 200. 2 vezes 6 vai dar 12 e vou acrescentar 2 zeros aqui. Então, pronto. Então, aqui a altura 1.200 milímetros. Agora, o que a questão está pedindo? Ela pede a área, né? Olha só, a área da janela. Então, a área, gente, da janela coincide com a área de um retângulo, que é base multiplicado pela altura. Ou simplesmente você vai multiplicar a largura e a altura. Tudo bem? Vamos pegar esses dados aqui. Eu tenho 1000, vou multiplicar por 1.200. Então, a área dessa janela, olha o cálculozinho rápido, 1 vezes 12 vai dar 12. Tenho 3 zeros com mais 2, 5. Vou só acrescentar 5 zerinhos aqui. Legal? Pronto. Eu tenho a área dessa janela e ela está em milímetros quadrados. Tudo bem? Agora você verifica o seguinte, que nas alternativas você tem a unidade em metro quadrado. Então, você vai pegar esse valor que você encontrou e transformar para metros quadrados. Para isso, é interessante que você tenha em mente aquela tabelinha de unidade de medida diária. Vou escrever aqui e vamos desenvolver essa transformação. Então, gente, está aqui o quadro que vocês vão precisar para transformar esse valor que está em milímetros quadrados para metros quadrados. Como é que a gente procede? Você presta bem atenção, se de repente você ainda não estudou esse tema, tá? Olha só como é bem simples. Vou colocar esse número bem aqui. Eu tenho 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5. E eu estou exatamente neste ponto aqui, ó, em milímetro, certo? Eu quero sair de milímetro e chegar em metro, que é a minha transformação. Então, como é que eu vou proceder nesse caso aqui? Olha só. Gente, cada casa que vai passar, ou seja, a casa do centímetro, a casa do decímetro e a casa do metro, corresponde a um avanço de 2 deslocamentos da tua vírgula. Onde é que encontra-se a vírgula? Exatamente nesse ponto aqui, tudo bem? Então, ó, no sentido da direita para a esquerda, você vai deslocar a vírgula 2 posicionamentos para cada casa. Então, se você tem a casa do centímetro, do decímetro e do metro, cada casa 2 posicionamentos, certo? Então, você vai ter 6 deslocamentos da vírgula. Então, vamos lá. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai ficar nesse ponto aqui. Logo, o número formado vai ser 1,2 metros quadrados. Só repetindo para você, cada casa corresponde a 2 avanços da vírgula. Se você tem 3 casas, que é centímetro, decímetro e metro, cada casa 2 avanços. Então, 3 casas, 6 avanços. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco a vírgula aqui. A vírgula sai desse ponto para esse ponto, transformando-se no número 1,2 metros quadrados. Logo seria a alternativa D. Beleza? Então, galerinha, tá aí uma questão falando sobre unidades de medidas e vamos para a terceira questão. Dá uma pausa no vídeo e resolve. Vamos lá. Essa questão caiu para assistente e diz assim: Paulo vai pagar uma dívida de R$ 3.600 em atraso e o valor cobrado de juros será igual a 20% de 80% da dívida. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? A dívida de Paulo é 3.600 e a questão fala que vai ser cobrado um valor de 20% de 80% da dívida. Nessas condições, o valor da dívida que Paulo deverá pagar é igual a... Então, galerinha, é o seguinte. A primeira coisa que a gente deve saber é quanto corresponde esse 80% da dívida e depois desse 80% da dívida tirar 20% que corresponde aos juros cobrados. Vamos lá? Então, tem aqui, ó.
80%, vamos transformar o valor que está em percentagem para a fração. 80%, galera, representa 80 sobre 100. Então, vou colocar aqui, ó, 80 sobre 100. E é exatamente esse valor fracionário que a gente vai trabalhar no cálculo, tá? Então, tenho aqui 3.600. Para eu tirar essa porcentagem, simplesmente eu vou multiplicar esse valor por 80 sobre 100. Se tem 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, eu posso cancelar para eu simplificar ou facilitar a minha vida no cálculo aí, tudo bem? Agora eu tenho 360, vou multiplicar por 8, que vai dar quanto? Vamos fazer esse cálculo bem aqui. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 6, 48, vai 4, fica 8. 8 vezes 3, 24, com mais 4 vai dar 28. Então, eu tenho 2.880. Vou apagar isso aqui. Eu tenho 2.880. Muito bem, já encontramos 80% da dívida, que é 2.880. Agora, vamos tirar 20% que corresponde aos juros que serão cobrados, tudo bem? Vou colocar para cá, para esse lado. Então, tenho aqui 20% de juros, né? É a mesma ideia. 20% é igual a 20 sobre 100, certo? E vou pegar esse valor, 2.880, que corresponde a 80% da dívida, e tirar 20%, que é exatamente isso que a questão fala para a gente. Legal? O que eu vou fazer aqui? Eu posso simplificar o cálculo, cortando 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. E agora eu tenho a multiplicação, certo? Vamos lá. 2 vezes 8, 16, vai 1 ficar 6. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17, vai 1 ficar 7. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, os juros cobrados vai estar na ordem de R$ 576, tudo bem? Agora, o que nós iremos fazer? Simplesmente vamos somar o valor da dívida com os juros e saber quanto é que ele vai pagar no final das contas. Então, aqui, o valor da dívida, olha só, 3.600, colocar bem aqui, somado com juros, que nesse caso é 576. Logo, baixa 6, baixa 7, 5 com mais 6, 11, vai 1 ficar 1, 3 mais 1, 4. Então, 4.176 representa o valor total que Paulo vai ter que pagar, logo seria a alternativa B. A quarta questão, pausa o vídeo e mete bronca. Muito bem, eu acredito que com certeza você conseguiu fazer. Se caso teve alguma dúvida, presta atenção aqui. Olha só, essa questão fala sobre proporcionalidade, mais especificamente sobre regra de sociedade. Então, vamos ver como é que ela trabalha. Marcos vai dividir a quantia de 5.600 entre seus filhos de forma diretamente proporcional à idade de cada um. Então, esse valor aqui vai ser dividido entre os filhos e está aqui o critério, né, dessa divisão. Vai ser diretamente proporcional à idade de cada um. Se as idades entre seus filhos são 5, 7 e 8 anos, então a quantia que o filho mais novo vai receber é igual a... Ele quer saber quanto é que o filho mais novo vai receber depois dessa divisão, e essa divisão tem que ser diretamente proporcional. Então, olha só, galerinha, presta bem atenção nesses detalhes aqui que eu vou mencionar. Quando você tem divisão proporcional, a gente costuma fazer essa questão em 3 passos, tá? O primeiro passo, você vai somar as partes envolvidas, ou nesse caso, as idades dos filhos, né? Filho 1, 5, filho 2, 7 e o filho 3, 8. E agora a gente vai somar, vou colocar aqui, ó, somar essas partes aí, que nesse caso são as idades dos filhos. Então, tenho aqui 5 com mais 7 vai dar 12, 12 com mais 8 vai dar 20. Então, tá aqui a soma. Legal? Então, gente, no segundo passo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o valor pelo resultado da soma das idades desses 3 filhos aí. Então, vou colocar aqui, ó, dividir. Então, o valor que vai ser dividido é 5.600. Vou colocar bem aqui, ó, 5.600. E vou dividir pelo resultado da soma das idades, que nesse caso é 20, certo? Por que essa divisão? Porque ela é feita na forma diretamente proporcional. Agora eu vou cancelar esse zero aqui em cima e aqui embaixo. E eu tenho 560 dividido para 2.
vai ser 280. Pronto. Esse valor aqui, galerinha, representa o que nós chamamos de fator de proporcionalidade. Para que vai te servir esse número aqui? Para você multiplicar por cada idade dos filhos de Marcos. Então aqui a gente já tem o terceiro passo, que é fazer essa multiplicação, tá? Vou multiplicar. Multiplicar o quê? As idades dos filhos pelo fator de proporcionalidade, que é 280. Agora vamos entender o seguinte. Observa que a questão, ela quer saber a quantia que o filho mais novo vai receber. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a idade do filho mais novo, que são 5 anos, que é esse daqui, ó, e vou multiplicar pelo fator de proporcionalidade, que é o 280. Olha aqui. E agora eu vou chegar no valor que o filho mais novo vai receber. Então, vamos lá multiplicar 280 por 5. Eu tenho aqui 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Vai 4, fica 0. 5 vezes 2, 10. 10 com mais 4, 14. Então, o filho mais novo vai receber R$ 1.400. Logo, seria o gabarito C. Vamos para a quinta questão. Dá uma pausa no vídeo e resolve. Muito bem, se você conseguiu acertar essa questão, parabéns, que é uma questão realmente que exige do aluno. Essa questão caiu no concurso para perito oficial da Polícia Científica, tá? E é desse ano, então vamos lá. Olha só o que diz a questão. Assinale a alternativa que apresenta o número de anagramas formados com as letras da palavra perito, em que as vogais estão em ordem alfabética. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode extrair desse texto aqui. Eu quero saber quantos anagramas serão formados com a palavra perito, sendo que você tem uma restrição. As vogais estão em ordem alfabética. Gente, olha só. Caso você não tenha estudado esse assunto, você dê uma devida atenção, tá? Esse assunto é análise combinatória, certo? Análise combinatória. Então, olha aí, galera, presta bem atenção que representa o terceiro tema que mais cai nas provas da IBFC. Como é que você vai fazer essa questão? Olha aí, antes da gente desenvolver o plano de resolução, vamos entender o que representa a palavra anagrama. Gente, olha só. Anagrama nada mais é do que a mudança de posição das letras de uma palavra. Por exemplo, aqui você tem uma posição das letras que forma a palavra perito. Quando você modifica a posição, você forma o que nós chamamos de anagrama. Então aqui você tem um anagrama, aqui você tem 2 anagramas e assim sucessivamente. A cada mudança de posição da letra, você vai formando anagramas aí, certo? Então, a questão quer saber quantos anagramas são formados com a palavra perito e as vogais têm que estar na ordem alfabética. Gente, quando cair uma questão desse tipo aí, é o seguinte. Você vai trabalhar da seguinte maneira. Você vai utilizar uma fórmula que é essa daqui, ó. N fatorial sobre K fatorial. Essa fórmula, ela só vai ser usada quando você tiver letras em ordem alfabética. Por exemplo, aqui você tem as vogais em ordem alfabética. Quem são as vogais? Você tem E, I e O. Tudo bem? Mas ele poderia também falar consoantes em ordem alfabética. Também você ia aplicar essa mesma fórmula, certo? Quem representa N, quem representa K aqui? Olha só. N representa o número de letras da palavra perito. Então, perito, ele vai ter quantas letras? Aí você confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o K representa o número de letras que vão estar em ordem alfabética, que nesse caso são as vogais. Quantas vogais você tem? 3. E, I e O, né? Então, aqui você tem o número K como número 3. Agora, você simplesmente vai substituir na fórmula e você vai determinar tranquilamente essa questão. Vamos lá? Olha aqui. Eu tenho aqui N representa 6, K representa 3. Agora, N representa 6 fatorial e o K representa 3 fatorial. Como é que a gente desenvolve isso daqui? Você presta bem atenção. Quando você tem uma notação do tipo dessa aqui,
na matemática, esse símbolo de exclamação significa fatorial. Quer dizer que você vai pegar o 6, vai multiplicar no sentido decrescente até o número 1, certo? Então, 6 fatorial significa a multiplicação de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tudo bem? 3 fatorial seria o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Aí daria o resultado aqui. Tudo bem? Agora você presta bem atenção aqui, galerinha. O que que você vai fazer? Quando você tem 6 fatorial dividido para 3 fatorial, esse 6 fatorial você vai reduzir até o 3, tá? Como é que a gente vai fazer isso daqui? Olha só, eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Agora você vai passar a linha bem aqui. E agora você vai colocar 3 fatorial. Por que você não desenvolveu até 1, igual como eu fiz aqui no exemplo, para você entender? Porque eu consigo simplificar esse 3 com esse outro 3. Olha só que interessante. E agora o número formado é 6, 5, 4. Multiplicando aqui, ó, 6 vezes 5 vai dar 30. 30 vezes 4 vai dar 120. Então, esse daqui é o número que eu quero. Logo, seria a alternativa D, beleza? Então, galerinha, é o seguinte, eu sei que essa questão, ela exigia do aluno esse conhecimento. Se tu teve dificuldade, o que eu sugiro? Faz as tuas anotações dessa questão, beleza? Porque com certeza na tua prova você vai ter alguma coisa sobre análise combinatória. Legal? Então, vamos lá partir para a próxima questão. Então vamos lá, essa questão caiu no concurso do IBGE do ano de 2023 e diz assim: em uma loja, Maria comprou 2 lápis e 3 canetas por R$18. Então 2 lápis e 3 canetas custaram R$18. Enquanto José na mesma loja comprou 4 lápis e 2 canetas pelo valor de R$20. Portanto, a loja pratica o preço de alternativa A, B, C, D ou E. O objetivo dessa questão aqui, pessoal, é nós determinarmos o preço do lápis e o preço da caneta. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer nosso plano de resolução? Eu não sei o valor do lápis, então se eu não sei o valor do lápis, eu vou representar pela letra X. De tal forma também que a caneta eu vou representar com a letra Y. Tudo bem? E agora a gente vai montar as nossas equações. Esse assunto aqui chama-se sistema de equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Você vai montar o sistema e depois determinar x e y. Então vamos lá. 2 lápis representado por 2x. X representa o preço de cada lápis. Mais 3y é igual a 18. Então essa equação aqui é a equação representando o que Maria comprou. Tudo bem? Agora vamos representar a equação de José. José comprou 4 lápis, então vai ficar 4x, mais 2 canetas, vai ficar 2y, e ele pagou R$20. Tudo bem? Galera, é o seguinte, para você resolver um sistema de equações, você utiliza 2 métodos, o método da adição e o método da substituição. Vamos utilizar o método da adição, que é o mais simples, é o mais acessível nesse caso aqui. Tudo bem? Vamos lá, como é que a gente procede utilizando o método da adição? O meu objetivo é eliminar uma incógnita. Eu posso eliminar o x ou posso eliminar o y, certo? Esse é o meu objetivo. E observa o seguinte, que esse x aqui, ó, ele está acompanhado com 2, e esse x aqui, ó, da segunda equação, está acompanhado com 4. Então, dá para fazer a seguinte situação. Eu posso pegar toda essa equação aqui e multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Porque eu consigo deixar essa parte aqui com a mesma proporção daqui de baixo, né, que é 4x. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso eliminar esse x. Só que multiplicando por 2 não vai resolver, tá? Então eu vou ter que multiplicar por menos 2, porque eu consigo fazer menos 4x e assim eu consigo fazer a subtração da primeira equação com a segunda. Então vamos lá resolver esse negócio. Olha só, vou passar a linha bem aqui e essa primeira equação ela sofreu uma multiplicação, né? Toda ela foi multiplicada por menos 12, então vai ficar assim, ó,
2 multiplicado por menos 2 vai dar menos 4. Eu vou colocar para cá, para a gente ter mais espaço. Menos 4. Agora, aqui, ó. 3 multiplicado por menos 2 vai dar menos 6y. Igual. Agora, 18. 18 multiplicado por menos 2 vai dar menos 36. Tá? Essa equação aqui, galerinha, olha só, essa equação de baixo, o que aconteceu? Você não mexeu em nada nela. Então, simplesmente você vai acrescentar para cá, ó. Tudo bem? Certo? E agora, o que que você observa? Aquilo que eu estava explicando na parte anterior. Olha aqui, você tem um x com a mesma proporção na primeira equação e com a mesma proporção na segunda equação, ou seja, mesmo número. E também você tem sinais diferentes. Aqui você tem sinal negativo e aqui você tem sinal positivo. O que isso significa para a gente? Significa dizer que a gente pode cancelar esse 4x, que era como se você estivesse fazendo 4x menos 4x vai ser igual a 0, tudo bem? Então, vou passar a linha bem aqui. E agora eu tenho 4x menos 4x vai dar 0. Vou fazer essa subtração, ó. 6y menos 2y vai dar 4y. O maior número aqui é o 6, o sinal dele prevalece, ou seja, vai ser negativo. E aqui, 36 menos 20 vai dar 16 com um sinal negativo. Tudo bem? Esse 4 está multiplicando com y, ele vai passar dividindo. Vou colocar para cá. Então, vai ficar y é igual a menos 16 sobre menos 4. Logo, y é igual a 16 dividido para 4 é igual a 4. Negativo com negativo vai dar positivo. Então, aqui, galerinha, você tem o preço da caneta. A caneta custa R$4. Agora, vamos determinar o preço do lápis. Como é que você determina o preço do lápis? Você pode fazer o seguinte. Das equações que ele te deu aqui, você pode pegar essa daqui para determinar o preço do lápis, que é x, ou você pode pegar essa equação aqui, tá? Eu vou pegar de cima e vou colocar para cá. Aí eu tenho 2x mais 3y, isso aqui vai ser igual a 18. Quero determinar x, tá? Y eu já tenho que é 4, olha aqui, então vai ficar 3 vezes 4 é igual a 18. Aqui 2x mais 3 vezes 4 vai dar 12, isso aqui vai ser igual a 18. 2x, esse 12 vem para cá, ele vem com um sinal contrário, ou seja, ele era positivo aqui, ele vem com um sinal negativo, tá? 18 menos 12 vai dar 6, e esse 2 está multiplicando com x, ele vai passar dividindo, então x é igual a 6 dividido para 2, logo x é igual a 3, que representa o preço do lápis, tudo bem? Então, galerinha, qual seria a alternativa? Seria a alternativa C, tá? R$3 para cada lápis e R$4 para cada caneta, certo? É uma questão longa porque é um sistema de equação e todo sistema você requer essa resolução um pouco mais esticada. Mas você com cuidado, você anotando bonitinho aí, com certeza você vai vencer, tá? Esse tema, beleza? Vamos lá para a próxima questão agora. A questão 7ª caiu para auxiliar apoio ao educando do ano de 2022. Então, dá uma pausa no vídeo e vamos lá resolver. Muito bem, se você conseguiu resolver, meus parabéns. Agora, se você teve dificuldade, vamos lá tirar essa tua dificuldade agora, beleza? Olha só, a questão diz assim. Os irmãos Lucas e Felipe trabalham na mesma empresa. Porém, Lucas recebe um salário igual a 80% do salário do Felipe. Essa primeira afirmativa aqui ela é importante, tá? A questão diz que Lucas recebe um salário igual a 80% do salário de Felipe. Sabe-se que a diferença entre estes salários é de R$600. Então, a diferença entre os salários de Lucas e Felipe é R$600. Com essas informações, podemos afirmar que o salário de Lucas é... Então, aqui você tem a pergunta, né? Ele quer saber o salário de Lucas. Então, olha só, gente. Vamos interpretar este problema. Na primeira parte da questão,
Ele diz que Lucas recebe um salário igual a 80% do salário do Felipe. Então, o salário do Felipe você não sabe. Eu vou representar o salário do Felipe como sendo X e de Lucas é 80% de X, já que X representa o salário de Felipe. Então, como é que eu posso escrever aqui? Eu tenho 80% do salário de Felipe, que é X. Agora, uma coisa importante aqui, galerinha, você presta bem atenção. Esse 80% aqui você vai ter que transformar para você poder trabalhar numa equação, tá? 80%, a notação pode ser escrita também de 80 sobre 100, né? Certo? E 80 sobre 100, se você for dividir, você vai chegar ao número 0,8x, tá? Então, se você for fazer a divisão, só para demonstrar, 80 por 100, 80 é menor que 100, acrescenta 0 aqui, 0 uma vírgula, corta 2 zeros aqui também. 8 dividido para 1 é 8. Então, tá aqui, 0,8x. Essa anotação aqui que nos interessa, tudo bem? Agora, vamos lá. O que ele diz na segunda parte do problema? Bem aqui, ó, começando nesse ponto. Sabe-se que a diferença entre estes salários é de R$600. Gente, toda vez que você observar ou ler a palavra diferença na matemática, significa subtração. Então, a diferença entre os salários de Felipe e de Lucas é igual a R$600. Então, como é que a gente pode fazer aqui essa equação? Você pode trabalhar da seguinte forma. Diferença do salário de Felipe com o salário de Lucas é igual a R$600. Vamos compreender uma coisa importante. Eu já tenho a equação do salário de Lucas, que é 0,8x, e tenho também essa equação, que a diferença entre esses salários é 600. Olha aqui, estou diante de um sistema de equação do primeiro grau. Beleza? Olha como é muito simples, galerinha, esse sistema aqui de resolver, tá? Eu acredito que a parte mais complicadinha era fazer essa interpretação, mas o cálculo em si ele é bem tranquilo. Então, eu vou pegar essa equação da diferença dos salários e vou colocar para cá. E agora vamos substituir, beleza? Então, olha só, qual é a expressão que representa o salário de Felipe? Está bem aqui, ó. A expressão está sendo determinada por quanto? Por x, né? Então, vou colocar x menos. Qual é a expressão que determina o salário de Lucas? Está bem aqui, ó. Essa daqui, ó. Então, vou colocar 0,8x. Isso aqui vai ser igual a 600. Pronto. Montei uma equação do primeiro grau e o meu objetivo aqui é encontrar x, que representa o salário de Felipe. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho aqui x menos 0,8x. Galera, é o seguinte. Esse x aqui é como se você tivesse um 1zinho aqui na frente, tá? Então, é 1 menos 0,8, né? Se você fizer aqui essa subtração, você vai perceber o seguinte. Aqui vou acrescentar um 0, vou emprestar 1 para cá para o 0, vai ficar 10, 10 menos 8 vai dar 2, e o 1 ele ficou valendo de 0. Então, aqui eu tenho 0,2. Aqui 0,2x, isso aqui é igual a 600. Agora, esse 0,2 está multiplicando com x, ele vai passar dividindo, então vai ficar 600 dividido para 0,2. Chegamos numa parte muito complicada para alunos, que é a divisão envolvendo o número decimal. Mas, galera, não te assusta que é bem simples. Olha o que você vai fazer. Quando você tem uma divisão de número decimal, basta você perceber quantos números existem depois da vírgula. Ó, tem um número depois da vírgula que é o 2. Então, o que você vai fazer? Desse lado aqui, você vai colocar um 0 que representa a quantidade de números depois da vírgula desse número aqui. Se, por exemplo, tivesse mais um número aqui, colocar 3. Então, quantos números seriam aqui? Seriam contados 2 números. Então, quantos zeros eu teria que colocar? 2 zeros, tudo bem? Então, a quantidade de números depois da vírgula desse lado aqui representa a quantidade de zeros que você vai colocar deste outro lado aqui, tudo bem? Vou apagar esse negócio, certo? Vamos voltar. Um número depois da vírgula e eu acrescento só um 0 deste lado aqui. Legal? Agora, olha só.
Quando você acrescenta o zero, essa vírgula ela não tem mais valor, não tem mais serventia. Então, eu tenho 6.000 dividido para 2, que é igual a 3.000. Tudo bem? Então, aqui, 3.000 representa x. Então, se 3.000 representa x e x é o salário de Felipe, logo Felipe recebe 3.000 reais, tá? É só você olhar para a equação aqui, ó, beleza? Agora, vamos determinar o salário de Lucas. Bem, gente, o que que você vai fazer? Você vai pegar essa equação que já vai representar o salário de Lucas, tá? Eu tenho L é igual a 0,8x e agora vou colocar no lugar de x 3.000, né? Que é exatamente esse valor aqui, ó. Eu encontrei. Então aqui eu vou colocar 3.000. Vou te ensinar como trabalhamos essa ideia aqui de multiplicação envolvendo decimal. Olha só, 0,8 multiplicado por 3.000. Passo a linha bem aqui. Aí eu tenho 3 vezes 8, 24, vai 2, fica 4. 3 vezes 0, 0 abaixa 2. Você tem 3 zeros aqui, ó. Simplesmente você acrescenta esses 3 zeros e agora você vai fazer a contagem de números depois da vírgula. Ó, você tem um número depois da vírgula. Então, no sentido da direita para a esquerda, confere o número e coloca a vírgulazinha bem aqui. O número formado nesse caso é 2.400. Tudo bem? Então, o que que a questão quer saber? A questão quer saber o salário de Lucas. Olha aqui em cima, o salário de Lucas. Logo, o salário de Lucas é 2.400, que seria a alternativa C. Tudo bem? Então, faz as tuas anotações e vamos para a próxima questão. Então, vamos lá. A questão 8 diz assim. Um reservatório em forma de paralelepípedo tem a base com as dimensões 1,2 metros de largura e 1,5 metros de comprimento. Para este reservatório conter 1.980 litros de água, sua altura deve ser no mínimo de A, B, C, D ou E. Então, gente, o que é um paralelepípedo? Tá aqui, ó. É como se fosse uma caixinha de sapato, certo? Vou colocar bem aqui, uma caixinha de sapato é o paralelepípedo. Ele diz que esse paralelepípedo ele tem 1,2 metros de largura. Onde é que fica essa medida? Bem aqui, ó, 1,2 metros de largura. Ele fala também que 1,5 metros é o comprimento, que é aqui, ó, 1,5 metros é o comprimento. E a questão quer que você determine, olha aqui, ó, a altura, eu não sei. Então, vamos determinar a altura desse paralelepípedo, né, que é um reservatório, certo? Agora, vamos entender o seguinte, galerinha. Como é que eu vou determinar esse x? Eu preciso da fórmula do volume dele, que é o quê? Área da base multiplicado pela altura. Ou simplesmente você pode entender que o volume é comprimento, largura e altura, tá? Aqui você tem um comprimento, aqui você tem a largura e aqui você tem a altura, tá? Olha aí. Beleza? Então, vamos lá. Vou substituir aqui na fórmula. O comprimento é 1,5, a largura é 1,2, a altura que eu quero determinar, eu não sei. Legal? E esse volume aqui, ó, esse volume representa 1.980 que a questão te deu. Então, aqui, ó, é o volume que corresponde desse reservatório. Agora, vamos entender uma coisa importante aqui para você não errar esse cálculo. Olha aqui. 1.980 litros é o volume. Só que a questão, as unidades estão em metros. Então, você não pode colocar esse resultado aqui, ó, esse valor 1.980 aqui, ó, para você determinar a altura. Você não pode. Por quê? Porque ele está em litros. Então, você vai ter que transformar esse valor para metro cúbico. Como é que você transforma? Olha aqui. Você tem que entender que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, para você transformar, simplesmente você divide por 1.000, 1.980. Ou, se você não quiser dividir, você pode estar trabalhando com o deslocamento da vírgula. Como é que funciona? Você vai deslocar no sentido da direita para a esquerda 3 números. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3. E a vírgula fica bem aqui, ó.
certo? Logo, o número formado é 1,98. Esse zero aqui, ó, na última posição, ele não tem valor, então você não precisa colocar. É esse número que eu quero, legal? Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. No lugar de V, eu vou colocar 1,98. E aqui, ó, eu vou multiplicar 1,5 por 1,2. Vamos lá fazer essa multiplicação. Vou fazer bem aqui, ó, 1,5 vezes 1,2, 2 vezes 5, 10, vai ficar 0, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1. Baixa 0, aqui vai dar 8, aqui vai dar 1. Dois números depois da vírgula, você confere dois números aqui, ó, e coloca aqui também, tá? Então, tenho 1,8A. Esse A representa a altura desse paralelepípedo aí. Tudo bem? Agora, olha só. 1,8 está multiplicando com A. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou passá-lo dividindo. Olha aí. E agora eu tenho 1,98 dividido para 1,8. Vamos fazer aqui esse valor à parte. E vamos saber quanto é que é essa altura. Muita atenção agora aqui, galerinha. Muita atenção nessa divisão. Vamos entender que aqui, ó, você tem dois números depois da vírgula. E aqui você tem apenas um. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acrescentar um zero bem aqui, porque eu consigo igualar dois números depois da vírgula, tanto de um lado quanto de outro. Tudo bem? E aqui, depois quando eu igualo, essa vírgula não tem serventia para mim. Então, eu posso cancelar essa vírgula aqui, tá? Formando o número 198 dividido para 180. Então, quanto é que vai dar essa divisão? Aqui vai dar por 1, né? 1 vezes 180 vai dar 180. Vou colocar bem aqui. Aqui eu vou subtrair, vai dar 8. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Olha aqui, 18 é menor que 180. Então, o que que eu vou fazer? Acrescentar um zero bem aqui e aqui vou acrescentar uma vírgula. Aí eu tenho 180 dividido para 180, que é igual a 1. Tudo bem? Então, a altura, nesse caso, é 1,1 metros, tá? Logo, seria a alternativa C. Vamos para a próxima questão. Então, vamos lá. Dá uma pausa no vídeo e resolva. Então, vamos lá para a questão que diz assim. Uma função do primeiro grau é definida como f de x é igual a x mais b. Então, aqui a definição de função do primeiro grau. Sendo A diferente de zero e A e B pertencente a reais. Se f de menos 2 é igual a menos 2, bem que essa notação é importante, e f de 0 é igual a 1, então f de t menos 1 é alternativa A, B, C, D e E. Essa questão aqui, galerinha, eu acredito que seja a questão mais trabalhosa aqui do nosso simulado. Tudo bem? Então, vamos lá com calma, passo a passo, para você entender como a gente resolve essa questão, certo? Olha só. Em primeiro lugar é o seguinte, eu tenho que montar essa função aqui, ó. Eu tenho que montar essa função aqui, que é a função do primeiro grau. Para isso, eu tenho que encontrar o Azinho e o Bzinho. Então, como é que eu vou encontrar o Azinho e Bzinho? Através dessas duas notações aqui. Tudo bem? Eu vou colocar uma delas para você analisar aqui embaixo. Olha aqui, f de 0 é igual a 1. O que significa dizer essa notação? Vamos lá. Esse zero aqui, galerinha, representa o valor de x. E esse representa o valor de f de x. Tudo bem? Então, por exemplo, quando você joga a função f de x é igual a ax mais b, o que isso significa para nós? Significa dizer que o f de x é igual a 1, olha aqui, ó, legal? E esse x aqui é igual a quanto? É igual a 0, olha aqui, é igual a 0. Então, feito isso daí, o que que nós vamos analisar? Vamos substituir para encontrar o A e o B. Esse é o nosso objetivo agora. Então, vamos lá. Aqui tem 1, o valor do A eu não sei, o valor do x para essa notação é 0, e aqui B, tá? Lembrando que eu estou analisando essa notação aqui, beleza? Agora vamos lá, 1, A vezes 0 vai dar 0, mais B.
e o B é igual a 1. Olha só que interessante, já encontrei quem? Já encontrei o valor do B, que é esse carinha bem aqui, ó. Já encontrei ele, tá? Vamos agora para a próxima notação, para nós encontrarmos o valor de A. Então, vou colocar a notação f de menos 2 é igual a menos 2. Então, o que eu falei para vocês aqui, na parte anterior, que esse menos 2 representa o valor de x e esse menos 2 representa o valor de f de x. Agora, a gente vai pegar e jogar na função, tá? Então, tenho aqui o f de x é 2, negativo, olha aqui, menos 2. O valor de x aqui é menos 2, aqui, ó, esse carinha bem aqui, coloca ele entre parênteses. E o b, você já encontrou, que é esse carinha aqui, ó, tá? Na primeira parte do problema, que é igual a 1. Pronto. Agora, a gente vai fazer a nossa determinação do a. Vou baixar aqui, ó, menos 2. Aqui, ó, essa multiplicação vai ser menos 2a. Mais 1, tá? Olha aqui, esse 2a negativo, ele vem para cá, para o primeiro membro, e esse menos 2 vem para cá, para o segundo membro. Então, vai ficar aqui, ó, sinais trocados, né? Vai ficar 2a, ele era negativo no segundo, veio para o primeiro membro com sinal trocado. E esse 2 aqui, ó, ele estava negativo, ele vem para cá com um sinal positivo. Então, aqui eu tenho 2a é igual a 3. O que acontece aqui? Esse a, ele está multiplicando com 2, ele vai passar dividindo, né? O 2 nesse caso. Então, 3 dividido para 2 e encontro o valor do a. Beleza? Pronto. Você precisou dessas notações daqui de cima que ele te deu para eu poder determinar o valor do a e o valor do b. Já encontrei? Sim. Esse era o nosso objetivo. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos montar a função. Qual é a função? F de x é igual a x mais b, tá? Então, f de x é igual... Quem é o valor do a? Já tenho aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. É 3 sobre 2, x. E quem é o valor do b? Aqui, ó. O valor do b é 1. Pronto, já determinei a minha função. Legal? Só que isso daí não é o suficiente. Por quê? Porque ele quer saber o valor disso aqui, ó. Quanto é f de t menos 1. Tudo bem? Então, gente, é uma questão trabalhosa que a gente tem que ir com calma, né? Ponto a ponto para você compreender. Então, olha só. Quando você joga esse valor aqui, ou essa notação, tu já sabe, e eu já falei para você, que esse daqui representa o valor de x, não é verdade? Então, vamos lá determinar quem é o f de x. Agora eu tenho f, olha o x, t menos 1 é igual a 3 sobre 2, entre parênteses, t menos 1 mais 1. Aí f de t menos 1 é igual a propriedade distributiva. Esse 3 vai multiplicar com t e vai multiplicar com menos 1. Então, vai ficar 3t menos 3 dividido para 2 mais 1. Tudo bem? Agora, vamos entender o seguinte. Esse 2 aqui, galerinha, você vai tirar o MMC. Uma técnica mais rápida para a gente sair dessa parte é a gente multiplicar ele direto aqui, ó. Tá? Você faz essa multiplicação direta. Tudo bem? Então, tenho aqui 3t menos 3 dividido para 2. Agora, olha, 2 vezes 1 vai dar 2, né? Toda essa galera dividido para 2 aqui. Tudo bem? Vou passar para cá. E vamos chegar finalmente aqui no nosso problema, né? Agora eu tenho aqui f de t menos 1, 3t. Olha aqui, essa notação aqui, galerinha. O sinal do 3 é negativo e do 2 é positivo. Então, 3 menos 2, 1. Prevalece o sinal do maior número, que é o 3. Então, vai ficar menos 1 sobre 2. Tudo bem? E cheguei aqui no gabarito da questão, que nesse caso seria a alternativa A. 3t menos 1 sobre 2. Bacana? É isso aí, gente. Faz as tuas anotações, que com certeza você vai conseguir pegar uma questão assim bem pesadinha, né? Para o nível de vocês, tá? E vamos para a última questão dessa bateria de simulado. Dá uma pausa no vídeo e vê se você resolve. Então, gente, vamos resolver essa questão. Essa questão, ela trata sobre determinante. Vamos lá. Diz assim: um determinado problema foi equacionado na matriz abaixo descrita.
O propósito deste problema é obtido a partir do cálculo do determinante desta. Te deu aí a matriz e ele quer saber o seguinte: assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor deste determinante. Então, galera, é o seguinte. Eu não sei se você já estudou determinante, tá? Mas se você ainda não estudou, vamos compreender a seguinte situação. Olha aqui. Quando você vai encontrar o determinante de 3 ordens ou da terceira ordem, você vai entender o seguinte. Olha aqui. Você vai utilizar a regrinha de Sarris. Só que a gente não vai utilizar a regrinha de Sarris aqui não. A gente vai utilizar um macetinho que eu vou ensinar para vocês. E com certeza você vai se sair muito melhor do que utilizar a regra fundamental do determinante. Então vamos aqui, olha só. Para início de conversa, você tem a diagonal que eu vou chamar de diagonal principal, que é essa daqui, ó. Tá? Quando você multiplica na diagonal principal, você vai ter valores positivos. Quando você multiplica na diagonal secundária, você vai ter valores negativos. Então faz essas anotações aí. Tudo bem? Diagonal principal, positivo. Diagonal secundária vai ser o que? Negativo. Certo? Então, vou apagar bem aqui. Então, vamos lá colocar o determinante. Olha aqui. Então, tenho o determinante de A é igual. Agora, você vai prestar bem atenção. Vou pegar essa linha aqui, ó, ou essa diagonal, e vou multiplicar esses números que estão nessa diagonal. Então, vai ficar assim, ó. 1 vezes 4 vezes 1. Tudo bem? Fechou? Agora vamos para a outra diagonal, que é essa daqui, utilizando o mesmo sentido. Certo? Quando você trabalha essa diagonal aqui, você vem para cá para o canto, faz um círculozinho nesse número, que ele vai ser multiplicado também. Então vai ficar assim, ó. 0 mais, né? 0 vezes 3 e o número circulado, que é o 5. Olha aí. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos para a próxima diagonal, que é essa daqui, ó. Então, pega 3 com 3 e vem para cá para o canto, ó. Olha aí como ficou. E agora a gente vai colocar esses números aqui, ó. Mais, você tem 3 vezes 3 vezes 2. Não pode esquecer, tá? Estamos analisando aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 2. Tudo bem? Como a gente já multiplicou todas essas diagonais nesse sentido, vou apagar agora bem aqui, tá? Depois tu volta para fazer as tuas anotações. Agora vamos multiplicar as diagonais no sentido contrário, que é esse sentido aqui, ó, tá? Para cá já vão ser sinais negativos, tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, menos. Agora você tem 5 multiplicado por 4 multiplicado por 2. Eu coloco aqui 5 vezes 4 vezes 2. Tudo bem? Vamos agora para essa diagonal aqui. Aí eu tenho 3 vezes 3. Pula agora para cá para o canto, ó. Esse daqui de cima. Faz um círculo nele que ele vai entrar para o nosso cálculo. Aí eu tenho menos 3 vezes 3 vezes 1. Tudo bem? E vamos seguir até a última diagonal nesse sentido. Eu tenho 3, o 0 e aqui, ó, aqui no cantinho 1. Então vai ficar menos 3 vezes 0 vezes 1. Pronto. Eu já encontrei os valores que eu quero no meu cálculo. Agora vamos calcular e encontrar o determinante. Olha só, eu tenho aqui, ó, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. Aqui vai dar 4. Aqui, 0 vezes 3, 0. 0 vezes 5, 0. Aqui, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Aqui, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1, 9. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Pronto. Fiz aqui a minha multiplicação. Vamos só substituir agora aqui, ó. 4, 0, 18... menos 40, menos 9 e menos 0. Então aqui, determinante de A é igual, vamos somar essa galerinha aqui, ó, 4 mais 0, 4, 4 mais 18 vai dar 22, sinais iguais eu somo e conservo o sinal. E eu tenho 40 mais 9 vai dar o quê? 49.
Sinal diferente, eu vou subtrair e dar o sinal do maior número. Então, 49 menos 22 vai ser igual a 27. O maior número aqui é o 49 e o sinal dele prevalece, que é negativo. Logo, seria alternativa A. É isso aí, gente. Terminamos mais esse bloco aqui de simulado. Só peço que você deixe seu like, comenta e principalmente você se inscreva, porque a nossa meta é a gente bater 1000 inscritos, tudo bem? Então, galera, obrigado pela audiência, pela paciência, bons estudos e até a próxima. Valeu!